Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui para mais uma aula do nosso curso de HP e eu quis fazer essa aula, já se prepara, já pega papel e caneta, já pega aí HP, se prepara porque essa aula vai ser uma aula mais longa, de propósito. Todas as outras aulas elas foram ali de 15 minutinhos, 10, 5, realmente para ser mais dinâmico, mas agora é hora da gente fazer alguns exercícios importantes. Você vai encontrar esses exercícios ao longo da sua certificação, CEA, CFP, entre outros. Então, aqui já é um prévio conhecimento, já é ali uma aquecida nos motores. Então, são questões difíceis. Vai ser complicado. Você vai olhar e falar, meu Deus, Renan, o que é isso? Vamos juntos aqui, vou fazendo passo a passo. Tem bastante exercício para a gente praticar aqui. Você também tem outros para praticar na plataforma, mas eu queria fazer esse aulão aqui porque, é para a gente fechar com chave de ouro. É para você que viu todas as aulas chegar aqui e falar, mas eu quero mais. Vamos lá, Renan, vamos fazer mais conteúdo. Então, essa é a nossa pegada, esse é o nosso propósito. Então, já tô até combinando aqui, ó, verde com verde. Vamos para cima, hein? Bora para cima, eu vou compartilhar com vocês. E, ó, tem muito conteúdo legal. Tem muita questão legal pra gente praticar. Inclusive, eu vou começar com algumas questões que a gente viu agora nas últimas aulas de média, média ponderada, e depois eu aperto o acelerador. Fechou? Então, ó, tá na tela aqui pra vocês a nossa primeira questão. Então, ó, o que a gente vai praticar aqui? A gente vai praticar a média. O senhor João estava analisando um fundo de investimentos e viu rendimentos mensais até o mês de julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então você viu lá na aula de média que eu dei um exemplo com notas, que eu somo tudo e divido. Aliás, que eu somo tudo, aperto lá o G0, porque no zero tenho aquele símbolo aqui, ó, que é a média. Agora, é um exemplo real, é um exemplo prático. Então, como que eu calculo a média dessas rentabilidades desde janeiro até julho? Janeiro foi meio, aqui foi 1, aqui foi 1,5, meio, aqui foi negativo. Meu Deus, Renan, ferrou, negativo eu não sei fazer. Sabe assim, a gente vai fazer juntos. Então, ó, primeira coisa, HP na tela. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que aqui embaixo do zero, eu tenho aquele X com uma barrinha, que é a minha média. Aqui, Renan, é média ponderada? Não tem peso de cada ativo na minha carteira, é só as rentabilidades mês a mês. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar todos esses valores, mês a mês, aqui no Soma Mais. Eu vou colocar tudo aqui e depois eu aperto o G0. Então é muito simples essa questãozinha para a gente resolver. Como que eu vou começar? Limpando a minha HP. Pronto, limpo ela. Agora eu vou colocar meio, que é o janeiro aqui, ó. Meio, 0,5. E aí eu vou colocar aqui, ó, soma mais. Depois eu tenho 1. 1, soma mais. Depois eu tenho 1,5, que é março. 1,5, soma mais. Depois eu tenho meio de novo. 0,5, soma mais. Agora eu tenho meio negativo. Então, ó, 0,5 CHS. Por que não é negativo? Então eu coloco o CHS para trocar o sinal. Soma mais. Agora, junho e julho. 0,7 soma mais. 0,8 soma mais. Pronto. Já tenho os 7 meses na minha HP, por isso que apareceu 7. Agora eu vou apertar G0, que é para ativar a minha média. G0. 0,64, se eu arredondar para 3 casas, ou seja, a média de rentabilidade foi quase 0,65%. Então não adianta eu ter ali meses com 1,5% de rentabilidade, 1%, sendo que teve outros que eu tive menos 0,5%. Então na média ficou com uma rentabilidade próximo a 0,65%. Fechado? Tudo certo até aqui? Então nossa média é 0,65%. Agora a gente vai ver média ponderada. Então aqui é bem legal, porque a gente acabou de ver alguns exercícios com média ponderada e aqui é mais um para a gente praticar. Lembra que lá na aula de média ponderada eu coloquei para vocês, primeiro a gente coloca o retorno e depois o peso. Primeiro a rentabilidade, depois o peso. Que lá a gente tinha renda fixa é 30%, renda variável é 70%. Renda fixa rendeu 20%, renda variável rendeu 5%. Primeiro eu coloco o retorno, depois o peso na carteira. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, o Júlio está diversificando sua carteira de investimentos e no último ano fez as seguintes aplicações nos respectivos investimentos abaixo. Ó, uma LTN, R$80 mil, rentabilizou 14%. Uma debênture, ele colocou R$50 mil e rentabilizou 18%. Um CRI, certificado de recebível imobiliário, ele colocou 30 mil e rentabilizou 11%. Qual o retorno médio da carteira? Aqui você concorda que eu tenho que fazer a média ponderada? Porque eu tenho que ponderar o peso que ele colocou em LTN, eu tenho que ponderar o peso que ele colocou em debênture, o peso que ele colocou em CRI. Então,
cada rentabilidade vai ter um peso diferente por conta de quanto que eu tenho de cada ativo na minha carteira. E aí como que eu faço? Primeiro eu coloco a rentabilidade, depois eu coloco o peso. Fechado? Então, ó, vamos pegar nossa HP aqui, tá na tela para vocês. Deixa eu já limpar tudo. Vamos começar colocando aqui a rentabilidade da LTN. Então, ó, a LTN rendeu 14. 14, Enter. Pronto, já coloquei a rentabilidade. Quanto que eu tenho na carteira? Eu tenho 80 mil. 80 mil é o meu peso, então eu vou lá e coloco no Soma Mais. Pronto, esse é o combo de informações. Rentabilidade, Enter, peso no Soma Mais. Agora eu vou para a Debenture. A Debenture, ela rentabilizou 18 HP. Só que eu tenho só 50 mil em Debenture HP. 50 mil Soma Mais. A HP já está fazendo as contas dela lá. Agora, CRI, HP rendeu 11. Rendeu 11. Só que eu tenho só 30 mil na carteira, HP. 30 mil, Soma Mais. Pronto. Eu já coloquei todas as informações para ela. Coloquei a rentabilidade de cada ativo de acordo com o seu respectivo peso na minha carteira. 80 mil, 50 mil, 30 mil. E aí a HP vai na conta dela, vai saber quanto que é o total da sua carteira, vai saber quanto que você tinha em LTN, em Debenture, e vai trazer a média ponderada. Quando eu apertar o G6, 14,68%. Então essa foi a minha rentabilidade média, 14,68%. Pô, Renan, por que não foi 18? Porque eu não só tenho Debenture na minha carteira. Eu tenho um pouquinho de LTN, que puxou a média para baixo. Um pouquinho não, né? Eu tenho a maior parte da minha carteira em LTN. E o CRI? O CRI rentabilizou 11? Pô, não puxou tanto, porque eu só tenho 30 mil dele na carteira. Então a gente consegue mensurar isso. Ó, a alternativa correta, B de bola. Fechado? Então tá aqui na nossa HP bem tranquilinho para a gente resolver isso. Vimos média e média ponderada. Aqui, essa é uma questão legal. Essa é uma questão legal porque a gente já vai conseguir usar muito de tudo que a gente viu no curso. Conversão de taxa, variação percentual, tudo tá dentro desse exercício. Então eu vou precisar da sua atenção aqui, beleza? Ó, vamos junto. Tá um pouquinho pequeno as coisas, mas a gente vai lendo aqui sem nenhum problema, tá bom? Aqui eu tinha esse quadro aqui já feito, eu tentei mudar a cor, eu não consegui, mas acho que dá pra gente ler de uma maneira ali tranquila também. Vamos juntos, tá? Ó, um investidor deseja realizar uma aplicação de 2 milhões em um fundo de capital protegido durante 3 meses. Fundo de capital protegido é o COI, tá bom? Esse produto oferece ao investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários. Então eu tenho 3 cenários. O cenário 1, o cenário 2, o cenário 3. 3 tipos de cenário. E aí, o cenário ele me dá aqui, ó, de acordo com o que acontecer, em cada cenário, eu tenho um tipo de retorno. Então, eu vou ter que verificar em qual cenário que eu estou. Se eu estou no primeiro, se eu estou no segundo ou se eu estou no terceiro. E o que está escrito aí nesse cenário, Renan? Olha o que está escrito. Se a variação do Ibovespa for menor do que 0, eu ganho o meu capital investido. Ou seja, eu ganho os 2 milhões, não acontece nada. Se a variação da bolsa for de 0 a 20% no resgate, eu ganho isso, a bolsa mais os 100% do CDI. E por fim, o terceiro cenário, se a bolsa for maior ou igual a 20% no resgate, eu recebo 130% do CDI. Então esses são os meus 3 cenários hipotéticos. Agora eu preciso ver em qual cenário que eu vou me enquadrar. Vamos continuar lendo o enunciado. No dia do investimento, o Ibov, que é o Ibovespa, né, o índice que representa a Bolsa de Valores, estava cotado em 61 mil pontos. E no dia do resgate, estava em 71.200. Então ele estava 61 mil e no dia do resgate, 71,2 mil. É isso que eu vou olhar para entender o meu cenário. E ele me fala o CDI também, né? Ó, o CDI no período foi de 8% ao ano. Já presta atenção nisso aqui, ó. A gente acabou de fazer aula de conversão de taxa. O CDI está ao ano. E o investimento dele, ó, 3 meses. Então tem alguma coisa descasada. Beleza? Desta maneira, a pergunta é, qual foi o lucro bruto que o investidor terá? Sabendo que o Ibovespa chegou a um pico de 77 mil pontos. Eu não tô nem aí para esse pico. Eu não quero saber o pico. Por que não, Renan? Porque o cenário, ele tá me perguntando no resgate, ó, no resgate. E no resgate, ó, estava em 71.220. Então, eu quero saber que foi aqui que eu apliquei e aqui foi meu resgate. Qual que é essa variação percentual? Porque eu descobrindo a variação percentual, eu vou saber em qual cenário eu me encontro.
Então vamos fazer isso, ó, a primeira teclinha que a gente já vai usar aqui na prática, ó. Vou limpar HP, 61.000, Enter, e eu quero ver a variação até 71.200. 71.200. Vou apertar o símbolo de variação percentual. 16,72. Então eu acabei de descobrir... Opa! Ó, peraí, que aqui é 71.220, né? Aqui eu coloquei 71.200. Então, 71.220. Só para ficar com todas as casas bonitinho. Saiu de 61.000, Enter, 71.220 é a minha variação. 16,75. Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que a minha variação do Ibovespa foi de 16,75%. Agora eu já consigo visualizar em qual cenário que eu vou estar. Foi menor do que zero? Não, 16,75 não é menor do que zero. Foi de 0 a 20%? Opa, foi. De 0 a 20 é isso aqui, tá certo. Foi maior ou igual a 20? Não. Então esse cenário eu nem vou olhar. Esse cenário eu também nem vou olhar. Eu vou olhar esse cenário, que é o que aconteceu. Foi de 0 a 20. Beleza. Então qual será o meu retorno? O meu retorno será a própria variação do Ibovespa, que é esse daqui. Então já garanti 16,75. Mais 100% do CDI. Mais 100% do CDI. Renan, então o CDI está de 8% ao ano. Só que o nosso investimento não foi durante o ano. Então não ganhou 8%. Porque 8% é para um investimento ao ano. E o meu investimento foi só de 3 meses. Então eu preciso descobrir quanto que é 8% que está ao ano em 3 meses. E aí a gente vai usar aquela formulinha. Tá vendo como eu consigo trazer toda a prática aqui? Então, ó, lembra da nossa formulinha? 1 mais I sobre o quero e o que eu tenho. A minha taxa é 1,08, né? Opa, deixa eu fazer esse 8 bonitinho. 1 mais a taxa, lembra que eu divido 8 por 100 e somo 1, né? Então vai ficar 0,08 com 1 vai dar 1,08. Aqui é bem tranquilo. Eu quero uma taxa para 3 meses, é o que eu quero. Meu investimento foi de 3 meses. E eu tenho quanto? Eu tenho 1 ano. Eu tenho 12. Eu tenho 12. Então eu preciso resolver isso. Vamos resolver na HP? Para a gente descobrir a outra parte da minha rentabilidade? Ó, deixa eu deixar isso aqui. 1,08 já está na minha HP. Agora eu vou fazer aquela divisãozinha lá da potência. 3, Enter, 12, divide. E agora, como o meu 1,08 já está na HP, isso já está na HP. Isso eu acabei de resolver, agora eu só preciso elevar. Então vou apertar o botão de elevar. Pronto. Agora eu vou fazer o processo inverso, né? 1 menos, que eu tinha somado, e vou multiplicar por 100. Ou seja, aqueles 8% do CDI para 3 meses é a mesma coisa que 1,94 mais 1,9426. Ou seja, o que eu tenho que fazer agora? Somar. Eu tenho que somar isso daqui. Eu já sei que esses 16,75 são do Ibovespa e já sei que aqueles quase 2%, 1,94, é do CDI. Preciso somar os dois, vou descobrir o quanto que eu tive de rentabilidade. Só que como que eu faço soma na HP? Eu tenho que fazer sempre usando esse fator. E a soma é uma multiplicação na HP. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Só para a gente explicar. Esse 16,75 é como se eu fosse fazer isso aqui, ó. 16,75. E aí o mais aqui, ó, esse mais é como se fosse um vezes na HP. E aqui, ó, 1,94 vai ser como se fosse 1,019426. Como assim, Renan? Basicamente, o que eu fiz com essas taxas que estão em percentuais? Eu dividi por 100 e somei 1. Sempre que eu for fazer qualquer conta na HP, eu vou ter que dividir por 100 a taxa e somar 1 para usar esse fator. Então, aqui na nossa HP, já está o do CDI. Vou dividir por 100 e vou somar 1. Pronto, eu já tenho aquela parte em amarelo. Agora eu vou colocar a parte em vermelho. A parte em vermelho vai dar alguns erros de casa decimal, porque eu só vou usar ali 16,75, mas tem mais casinhas decimais. Então, ó, 16,75 dividido por 100, somando 1, 1,1675. Agora, eu vou apertar o símbolo de vezes aqui, porque eu estou somando aquelas duas rentabilidades. A soma bruta na conta de padaria, na HP, eu tenho que fazer essa continha aqui que eu mostrei para vocês. Entra como se fosse um vezes. Então, a quanto que deu? 19,01.
Isso daqui deu 19,01%, ou seja, a minha rentabilidade foi a variação do Ibovespa mais 100% do CDI, que eu fiz aqui, ó, esse é o Ibovespa, esse é o 100% do CDI para 3 meses, e deu 19,01. Agora, quanto que foi o investimento que ele fez? 2 milhões. 2 milhões, se eu aplicar 19%, lembra que é a mesma coisa. Eu pegar o meu valor e multiplicar por 1,19, que é o que está aí, que é o inteiro, que é os 2 milhões, mais esses 19% que já está aí, por isso que é 1,19, ou eu pegar os 2 milhões, visualizar quanto que é 19% e somar. Então dá no mesmo. Então eu vou pegar aqui 2 milhões e fazer a multiplicação aqui, ó. 2 milhões vezes isso daí, ó. 2 milhões vezes. Ó, quanto é que deu? 2.380. Então 2 milhões era o que eu tinha. Multiplicado a essa taxa de retorno que eu obtive de 19,01, deu 2.380, ou seja, o meu lucro bruto foi 380 mil. Alternativa correta, alternativa C, ó, 380 mil. Porque ele me pediu o lucro bruto. Se ele me pedisse o lucro líquido, eu ainda teria que tirar o imposto desses 380 mil. Beleza? Então, perceba que aqui, ó, tinha dado quanto lá na minha... Ó, deixa eu fazer aqui, mostrar para vocês. 1.1901. Tinha dado... Cadê aqui, ó? Não tinha dado essa continha aqui, ó? Tinha dado isso, né? 1.1901. Eu já multipliquei por 2 milhões, mas eu poderia fazer de outro jeito, ó. 2 milhões. Quanto que é 19,01%? 380 mil. E aí deu as casinhas decimais quebradas, né? Mas aqui a gente pode fazer desse jeito. Beleza, pessoal? Então, a primeira vez, se você está visualizando, vai ser um pouco tenso. Eu fiz aqui bem no passo a passo, a gente levou bastante minutos aqui para resolver isso, e vai ser assim ao longo dessa live. Tem muitos cálculos aqui que eu quero trazer para vocês, mas essa aqui é uma questão bem legal para a gente praticar. Bora para a próxima. Meu Deus, Renan, agora eu vou desistir, agora eu vou sair da aula. 17 minutos não tá dando não. Essa é uma questãozinha aqui para a gente treinar HP. A gente tem que treinar, porque olha o que tem aqui. Aqui tem um número ao quadrado, outro número ao quadrado, esses números se multiplicam entre si. Aqui tem 2 vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, mais isso ao quadrado, e no final de tudo eu ainda tenho uma raiz. Então tem muitas operações matemáticas aqui. Muitas. Então a gente tem que estar craque. E aqui eu já vou mostrar para vocês o que são cada letrinha dessas, tá? Pra gente entender. Lógico, na aula vocês vão visualizar essa aula de risco e tudo mais. Aqui é mais pra gente treinar HP junto com o exercício. Então eu quero que vocês fiquem craques em dominar como que eu tô fazendo as continhas matemáticas, tá bom? Não se pilhem agora em entender, meu Deus, o que é correlação? Meu Deus, o que é covariância? Não se pilhem. A gente vai substituir valores aqui, tá bom? O que eu quero trazer para vocês? O que é W? W é o weight. Lembra lá que a gente tinha média ponderada? Isso aqui é de peso. É o peso na minha carteira. Então qual que é o peso do ativo A? Qual que é o peso do ativo A? Qual que é o peso do ativo B? Qual que é o peso do ativo B? Então eu tenho 2 ativos aqui. No nosso caso não é A e B. No nosso caso é X e Y. Qual que é o peso do X? Cadê aqui, ó? Cadê aqui, ó? 30% eu tenho do X na carteira e 70% eu tenho do Y. Esses são os pesos. Então eu acabei de descobrir que o peso do A, vamos pensar que o A aqui é X pra gente. O peso é 30%. 30%. O peso do Y, que é o B, é 70%. Opa, 70%. Então esse W da nossa fórmula é o peso de cada ativo. E aqui a gente tem muito claro, ó, o peso do ativo... Opa, deixa eu fazer em marcar texto. O peso do ativo X é 30%, que eu vou usar 0,30, e o peso do ativo Y é 70%. Beleza. Para essa fórmula, a gente já sabe o que é esse W, então. A gente já pode pintar tudo W, porque a gente já sabe o que é ele. Renan, o que é essa outra letra aqui que me confunde, esse treco aqui? O que é esse treco aqui? Esse treco é a volatilidade. Ah, é a volatilidade? Pô, então eu tenho a volatilidade do ativo X, que a gente está fazendo em verde, é 6. E a volatilidade do ativo Y é 10. Pronto, então a gente já pode pintar tudo isso aqui, ó. Isso aqui a gente já sabe agora, isso aqui a gente já sabe, já sabe. Renan, tem essa outra letra, que é uma letra estranha. Que letra que é essa? Isso é o que a gente chama de correlação. Ah, correlação? Pô, então eu já sei tudo da fórmula. Já sabe tudo. E aqui é só matemática agora. Pronto. Então a gente quebra muitos paradigmas. É muita letra maluca? É um monte de letra grega. Mas já tá pintadinho para vocês o que é cada letra. Tá bom? Então vamos fazer por bloquinho? Vamos fazer por bloquinho? Primeiro eu vou resolver esse bloquinho, tá? Eu gosto de chamar isso de um bloquinho vermelho. Eu gosto de chamar isso de um bloquinho azul.
E eu gosto de chamar isso de um bloquinho verde. Como que tá esses bloquinhos aqui para mim? Ó, dá uma olhada. Aqui, tudo que for a gente vai considerar que fosse o nosso ativo X, tá bom? Então, o retorno eu não vou usar. A gente viu que nem tem retorno na fórmula. Então, deixa eu apagar ele daqui para ele não me atrapalhar. Pronto, não vai me atrapalhar. Covariância eu também não vou usar. Isso aqui é só para atrapalhar a gente. As informações que eu vou utilizar são ali volatilidade e o peso. Ó, o peso aqui do meu ativo A é quanto? Que é o meu ativo X aqui. 30%. Beleza, então o que eu já vou anotar aqui? Eu já vou anotar que o bloquinho vermelho, ó como ele vai ficar, vou anotar aqui, ó, tá bom? O meu bloquinho vermelho, ele é 0,30 ao quadrado, porque é o peso, 30% ao quadrado, eu tenho que tirar da porcentagem e colocar em decimal, vezes, lembra que essa outra letrinha aqui, ó, é a volatilidade do meu ativo? Qual que é a volatilidade do X? Ah, é 6. Então, eu vou multiplicar isso por 0,06 ao quadrado. Pronto! Essa conta que eu tenho que fazer para resolver o meu bloquinho vermelho. Vamos fazer ela na HP já para a gente ficar livre disso? Então, ó, HP na tela, vou limpar tudo. 0,3, Enter, preciso elevar ao quadrado. 2, eleva. Pronto, já elevei. Estou fazendo rápido para a gente pegar o jeito. Essa parte já está na minha HP. Agora eu vou fazer a outra e depois tenho que multiplicá-las. A outra é 0,06, Enter, preciso também levar ao quadrado. 2, eleva. Pronto, agora eu vou apertar o símbolo de multiplicação porque eu tenho que multiplicá-las. Então eu vou apertar o vezes. Já resolvi o primeiro bloquinho. O bloquinho vermelho está feito, está na minha HP. Renan, onde que eu vou anotar isso? Vamos guardar ele na HP? Como que eu guardo ele na HP? Cada teclinha da HP a gente pode falar que é uma gavetinha. Então, tem uma letra que é essa daqui, ó, STO. STO é como se fosse de estoque. Eu vou estocar isso numa gavetinha. Então, ao clicar nessa tecla, eu abro a gaveta, escolho qual tecla que eu quero guardar e guardo lá. Então, eu vou guardar isso na teclinha 1. Estoque 1. Pronto. Já está guardado esse número lá. Quando eu precisar, eu chamo ele, que era aquela outra teclinha RCL, de recall. Opa, vem para cá. Então deixa guardadinho. Vamos resolver agora o bloquinho verde. Então eu vou apagar isso daqui, vou apagar porque a gente já fez. Agora eu vou resolver o bloquinho verde. Bloquinho verde eu vou resolver aqui. Qual que é o peso? Qual que é o peso do meu ativo B? Que no nosso caso aqui é o Y. Qual que é o peso? Ah, é 70%. Ah, 70%, então é 0,7 ao quadrado, porque tá aqui, ó, ao quadrado. Vezes, qual que é a volatilidade do meu ativo Y? 10%. Então, 0,1 ao quadrado. Pronto, eu preciso resolver agora o meu bloquinho verde. Vamos resolver? 0,7 Enter ao quadrado. Pronto, já está na HP. Agora eu vou resolver a outra parte. 0,1 Enter ao quadrado. E agora eu vou multiplicar entre eles. Vezes. Pronto, já resolvi o bloquinho verde também. Concorda que a gente está fazendo um pouco mais ágil isso? E é prática, pessoal. É prática. Por isso que essa aula aqui vai ficar gravada para vocês. Então, aproveitem, vejam, revejam, abusem disso daqui. Vou guardar isso na caixinha 2. Vou estocar isso na caixinha 2. Estoque 2. Pronto, meu bloco vermelho está na caixinha 1, meu bloco verde está na caixinha 2. Agora eu vou fazer o bloco azul, para a gente finalizar. Então, meu bloquinho azul, cadê meu bloquinho azul? Meu bloquinho azul é o 2, então o 2 está aqui. Não vou mexer. Olha o que ele traz, peso de A e peso de B. Pô, peso do A, que é o nosso X, é 0,30. Peso de B é 0,7. É o peso de cada um. Os dois dá 100%. Volatilidade de um e volatilidade do outro. Pô, a gente já sabe que a volatilidade de um é 0,06 e do outro é 0,10. 0,06 vezes 0,1. Renan, e tem aquele símbolo estranho que você me falou que é a correlação. Beleza, vamos multiplicar aqui, ó. 0,65. Pronto. Tudo isso, deixa eu até diminuir um pouquinho minha câmera aqui, ó. Tudo isso, pessoal, é o bloco azul. Vamos fazer essa continha na HP? Ó, 2, Enter. Preciso multiplicar agora por tudo isso. 0,3 vezes 0,7 vezes 0,06, que é o risco, vezes 0,10, que é o outro risco, vezes 0,65 vezes, que é a minha correlação. Vocês concordam comigo que o bloco azul está na minha HP? O bloco verde está na caixinha 2 e o bloco vermelho está na caixinha 1? Então, eu já resolvi o bloco vermelho, o bloco azul e o bloco verde. O que eu preciso fazer
entre eles. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar. Somar cada bloco. Então, o bloco azul já está na HP. O bloco azul já está na HP. Eu agora vou chamar os números que eu guardei na caixinha 1 e na caixinha 2. Como que eu chamo? Nessa teclinha, RCL. E clico na gavetinha que eu guardei ele. Então, eu vou chamar o bloco verde. Bloco verde, RCL2. Trouxe o verde. Agora eu vou somar, vou apertar o botão de mais. Somei. Agora a gente precisa chamar o bloco vermelho, que está lá na casinha 1. RCL1. Vou somar também. Pronto. Somei todos. Somei todos esses blocos. Tá tudo somado. Renan, acabou? Não, porque a gente tem essa raiz aqui, ó. Tá vendo a raiz? Eu já resolvi tudo isso. É como se a minha conta tivesse isso aqui agora. 0,006862. Preciso tirar a raiz. Lembra que a raiz a gente sabe que está nessa teclinha aqui embaixo? Então, G, raiz. E agora, eu só vou multiplicar por 100 para ter em porcentagem. 100 vezes a alternativa correta, alternativa C, 8,28. Eu amo essa questão. Vocês podem estar bolado comigo aqui agora, mas é assim que a gente aprende. Eu fiz no passo a passo aqui para vocês, dividindo em bloquinhos, dividindo em cores, para que fique visual, para que a gente, desde esse momento, consiga, de fato, entender o mecanismo da HP. Pô, aqui é multiplicação com A ao quadrado, como que eu faço isso? Então, volte, qualquer coisa na live, veja cada botão que eu apertei ali na HP, anote, tenta fazer, porque eu sei que vai ajudar demais. Beleza, pessoal? Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Cadê minha água? Pera aí, cadê minha água? Porque, ó, isso aqui é aula pesada. Isso aqui vocês não tem em nenhum lugar. Só filtrei os conteúdos mais difíceis aqui pra gente resolver. Ó que legal essa. Essa a gente fez também nas últimas aulas de VPL. Pô, Renan, você falou que se o VPL for maior que 0, eu vou aceitar o projeto. Porque a taxa interna de retorno é maior que a de atratividade. Vamos fazer juntos? O Marcelo deseja fazer uma aplicação de 18 mil, no qual vai resgatar os seguintes valores. Em 30 dias, ele vai resgatar 9.500. Em 60 dias, 8 mil. Em 90 dias, 10 mil. Como os nossos fluxos não são uniformes, eu vou ter que usar o CF0, o CFJ, o NJ. Se precisasse, o NJ era quando eu tinha fluxos repetidos. Aqui eu não tenho, então nem vou usar. Aí vou ter que usar o IRR, todas aquelas letras que não são aquelas, né? PV, PMT, porque essas são quando é tudo uniforme, tudo bonitinho. E olha um detalhe aqui, ó. Aqui eu já vou te passar todos os macetes. Na prova você tem que ficar de olho, porque, ó, considerando um custo de oportunidade, ou seja, o que é um custo de oportunidade? Para você investir nessa aplicação, você está deixando de investir em outra coisa. Ou seja, você está perdendo talvez uma outra oportunidade. De quanto? De 9% ao ano. O que é melhor? Isso, essa franquia lá no nosso exemplo da Cacau Show, ou esse daqui? Não sei, temos que comparar. Só que olha uma coisa, os recebimentos, os valores resgatados pelo Marcelo foi em 30 dias, depois mais 30 dias, depois mais 30 dias. Essa taxa está ao ano, então não posso comparar com essa taxa. Eu tenho que transformar essa taxa ao mês. Porque aqui é 30 dias, depois mais 30, depois a 30. Então tá todos esses resgates ao mês. E aqui está o ano. Então vai dar problema se eu fizer com esse 9%. Então primeira coisa, vamos converter isso ao mês. Olha o tanto de conversão que a gente está fazendo. Olha como a gente vai ficar craque. Então, 1,09 eu elevo pelo quero sobre o que eu tenho. Eu quero um mês HP e eu tenho 12. O 9 é o que eu tenho ao ano. 9% ao ano, 9% são 12 meses. Então esse é o que eu tenho, mas eu quero 1. Vamos fazer essa continha? 1,09, que é a minha taxa. Vou elevar agora sobre 1, enter, 12 divide e elevo. 1 menos 100 vezes. Ou seja, esses 9% ao ano é a mesma coisa do que 0,7207% ao mês. Pronto, agora sim essa taxa eu vou utilizar. Beleza? Então guardem essa taxa aí, a gente já fez a conversão, já não vai errar mais. E agora, vamos fazer ali o que a gente aprendeu? Qual foi a minha aplicação inicial? 18 mil. Pô, 18 mil, cadê aqui a minha HP? 18 mil, deixa eu limpar isso aqui, ó. A gente faz com um pouquinho as casas decimais, acho que não vai dar tanto.
tanto prejuízo pra gente não. 18 mil foi o valor investido inicialmente, negativo, porque saiu da minha carteira. G, CF0. CF0 é sempre o meu fluxo inicial. E aí, o meu primeiro CFJ, o meu primeiro fluxo foi em 30 dias, 9.500. G, CFJ. Depois de 30 dias, mais 8 mil. 8 mil, G, CFJ. Depois, outro recebimento de 10 mil agora. 10 mil, G, CFJ. Pronto, já coloquei os 18 de investimento inicial e já coloquei os 3 anos de recebimento. Agora eu vou ter que colocar aquela taxa de comparação. HP, o meu custo de oportunidade na Selic, por exemplo, em qualquer outro investimento que não seja essa franquia, é 0,7207, porque a gente converteu ao mês. E aí a gente vai ver se é melhor ou se é pior, daqui a pouco eu mostro para vocês. 0,7207 eu vou colocar no I. Pronto, eu já coloquei tudo que eu preciso. Agora eu vou calcular o VPL. Como que eu calculo o VPL? Lembra que o VPL é valor presente líquido, só que na HP está escrito em inglês, está escrito NPV, Net Present Value. Então esse NPV é uma função em laranja que está aqui, ó. Eu vou apertar o F e vou clicar. Olha quanto é que deu, 9.104, alternativa B. Pronto, eu já achei a resposta. Mas vamos além. Por que o VPL deu 9.104? O que eu acabei de ver? Que o VPL deu maior do que zero. Se deu maior do que zero, a gente não falou na outra aula várias vezes que esse projeto é muito bom, que esse projeto vale muito a pena? Então, pode ter certeza que quando eu calcular o IRR, meu Deus, Renan, o que era o IRR mesmo? Internal Rate Return, ou seja, taxa interna de retorno. Taxa interna dessa franquia da Cacau Show, por exemplo. Vamos calcular para ver? Porque com certeza ela foi muito boa. Se fosse ruim, o VPL daria negativo. Então, ó, F IRR. Ó quanto é que deu? 24,40. Então é uma taxa absurda. É uma taxa muito, muito boa. Por isso que o VPL também deu positivo. Então a gente conseguiu calcular o VPL colocando todos esses dados. A minha aplicação inicial, os meus fluxos no CFJ, coloquei a taxa de comparação e apertei o FNPV para achar o meu VPL. Beleza, pessoal? Mais uma questãozinha aqui para a gente praticar. Olha essa que legal. Uma NTNB principal, que é um título atrelado à inflação, em um período de 3 anos teve um retorno de 32,50. Considerando que o IPCA neste mesmo período foi de 14,80, com isto, o ganho real ao ano desse título foi quanto? Pessoal, vocês vão ver nas aulas o que é ganho real. Tem uma formulinha que é essa daqui, ó. A taxa real é igual à taxa nominal menos a inflação, menos o IPCA. Por que, Renan? Porque você concorda comigo que, pô, se eu ganho, sei lá, 50 mil reais hoje, eu quero comprar um carro que ele custa 50 mil. Eu quero comprar um carro que ele custa 100 mil. Você concorda que se eu chegar daqui a alguns anos para comprar aquele carro, ele não vai estar mais valendo 100 mil? Ele vai estar valendo 100 e poucos mil? Então a inflação vai corroendo o nosso poder de compra. Então mesmo que eu tenha uma rentabilidade, um rendimento, ele não é 100% real, porque eu tenho que descontar a inflação para ver quanto de fato eu estou ganhando, quanto que eu estou ganhando acima da inflação. Isso é o retorno real. Então a gente fala que a taxa real é a taxa nominal, aquela taxa que você vê lá no aplicativo, ganhei 15%. Pô, 15%? Mas a inflação foi 10%, então você não ganhou 15%, você ganhou 15 menos 10 numa conta de padaria. A gente sabe que na HP eu nunca posso fazer essas contas de padaria, eu nunca posso fazer, quanto que é 15% menos 10%? É 5%. Não é assim. Eu sempre tenho que fazer 1,15, quando é menos na HP é uma divisão, por 1,10. A gente viu no exercício anterior que quando era soma, é multiplicação. Quando é menos, é subtração, é divisão na HP. Sempre colocando o fator 1, tá bom? Então, aqui a gente tem essa formulinha. Taxa real é igual à minha taxa nominal menos a inflação. Ele me deu, ó. Ele me deu, falou que a NTNB teve retorno de 32,50. Então, 32,50 foi a minha taxa nominal. E a inflação foi de quanto a inflação? Cadê aqui, ó, o amarelinho? 14,80 menos 14,80. Beleza, preciso fazer essa continha. Só que o menos na minha HP vira uma divisão. E aqui eu sempre tenho que colocar em fator. Então, 32,50%
é a mesma coisa aqui, ó, 32,50 aqui. Opa, peraí. 1,3250. Eu só divido por 100 e somo 1. Então, ó, 32,5, vou dividir por 100 e vou somar 1. Pronto, 1,3250. Mesma coisa para o 14,80, vai ficar 1,1480. Agora eu só preciso dividir esses números. Então vai ficar 1,3250 dividido por 1,1480. 1 menos 100 vezes, porque eu vou fazer agora o processo inverso. Então, olha quanto que deu. 15,42. 15,42. 15,42. Essa é a minha resposta? Não. Renan, como não? Tem ali na B. Tem na B. Por que não é a minha resposta? Olha o detalhe da nossa questão. Talvez você ainda não tenha visto. Mas eu tô aqui para te ajudar. Isso daqui, todo esse retorno que a gente viu de 32,50, toda essa inflação que a gente viu foi para um período de 3 anos. Foi durante um acumulado de 3 anos. Então, em 3 anos, a minha taxa de retorno foi 32,50. A minha inflação foi de quase 15%. Só que a questão não me pediu em 3 anos, ela me pediu o ganho real ao ano, ao ano, ao ano. Então, esses 15,42 são para 3 anos. Só que eu quero para 1 ano. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma conversão de taxa. E a gente já está craque em fazer isso. 1,1542 elevado ao que eu quero sobre o que eu tenho. HP, eu quero 1 ano. 1 aninho. E eu tenho 3. Então tem que levar 1/3. 1,1542, né? Cadê aqui as decimais? Enter. Vou elevar sobre a minha divisão de 1/3. 1, enter, 3 divide, elevo. 1 menos 100 vezes, né? Eu sempre tiro 1 de novo e multiplico por 100, para a gente sempre compensar. Olha quanto é que deu. 4,90. Alternativa correta, alternativa C. Olha que legal essa questão. HP é isso, pessoal. A gente precisa ser ágil e entender o enunciado. O enunciado, ele vai tentar trazer algumas pegadinhas pra gente. Fechado? Tudo certo? Deixa eu ver quantas questõezinhas a gente tem aqui, ó. Vou trazer para vocês. Cadê? Já fizemos a de média, já fizemos a de LTN, já fizemos a de LTN, não, a de média ponderada, a de COI, já fizemos aquela do desvio padrão, que é, porra, uma fórmula gigantesca, fizemos a do VPL, fizemos essa, e agora a nossa última questão. Pô, caramba, que legal essa aula, que legal. Fico muito feliz em conseguir trazer isso para vocês, porque ajuda muito a gente ter uma visão mais macro dos exercícios, entender que, pô, é um processo um pouco mais demorado mesmo até a gente ficar craque na HP. Eu lembro que quando eu peguei a HP, eu fiz o curso aqui da Unibanco, era o curso que não estava tão atualizado igual o que a gente está trazendo aqui agora, mas, pô, me ajudou muito, eu ia olhando e eu ficava, cacete, meu, que negócio difícil, e não entra na minha cabeça, eu já esqueci como faz média, e eu já não consigo elevar, então é normal, a gente vai ficando craque à medida que a gente vai fazendo cada vez mais conteúdos, beleza? Então, vamos finalizar aqui com chave de ouro essa super aula. Estamos com 38 minutos de puro conteúdo para vocês. Beleza? Então, ó, depois manda mensagem lá no Instagram, Renan Carini, se você tá curtindo essas aulas, esse curso como um todo. Pô, tô fazendo aqui com muita dedicação para que realmente seja um ponto de apoio para vocês. Nosso grande foco aqui é fazer com que você consiga a sua aprovação, com que você desponte no mercado financeiro, tá bom? Então, ó, vamos lá. O Cláudio está analisando algumas debêntures para compor o seu portfólio. Achou uma bem interessante com prazo de 10 anos. Opa, prazo de 10 anos a gente sabe que é o N. Está sendo negociada por 915. Opa, esse é o meu PV. É o meu valor presente, 915. Com cupom de 8% ao ano pago semestralmente. Aqui está o problema. Aqui está o problema, porque ele me deu a taxa ao ano e falou que é pago semestralmente. Então é como se eu tivesse esse título aqui, ó. Ele custa 915,20. E aí ele tem, ó, quantos anos? 10 anos. 10 anos é a mesma coisa do que 20 semestres. Porque num ano eu tenho 2 semestres, então em 10 anos eu tenho 20 semestres. Semestre 1, semestre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Esse é o meu título. E aqui eu recebo o meu valor futuro, que é 1.000. O que a questão está me dizendo? Que eu tenho um cupom que ele está a uma taxa de 8% ao ano, só que não é essa taxa, porque ele me paga semestralmente. Então todo semestre, ó. Todo semestre eu estou recebendo o cupom.
20 semestres recebendo o cupom. Quanto que é esse cupom? Não sei, preciso calcular. Como que eu vou calcular? Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma conversão de taxa. Eu preciso converter esses 8% que está ao ano para semestre. Porque o meu cupom ele é pago semestralmente. E a gente já sabe fazer essa conversão. 1,08, que é a minha taxa, eu elevo ao que eu quero sobre o que eu tenho. HP, eu quero 6 meses, que é o que eu quero o semestre. E eu tenho 12, que eu tenho um ano. Então isso aqui é o semestre, que é o que eu quero, semestralmente. E aqui eu tenho o ano, que é o ao ano. Vamos fazer essa continha? 1,08 eu já vou colocar na minha HP. 1,08, Enter. Vou fazer aquela divisão ali de 6 por 12, que vai dar meio, né? 6 dividido por 12 vai dar meio. E agora eu vou elevar. Elevo. Vou fazer o processo inverso, que é tirar 1 e multiplicar por 100, né? Então, 1 menos 100 vezes 3,92. Então, esses 8% ao ano é a mesma coisa que 3,92% ao semestre. Renan, para que você descobriu isso? Porque eu preciso descobrir o quanto que é esse valor de cupom em valor financeiro. Eu tenho ele em taxa. 3,92 é uma taxa. Só que na minha HP eu vou ter que colocar esses valores aqui, ó. Ele quer saber, sabe o quê? Lembra que na minha HP eu tenho 5 números, 5 letras, né? N, PV, PMT, PMT, I e FV. Eu tenho isso. Ele está me pedindo, sabe o quê? O yield to maturity. Yield é taxa. Yield to maturity. Maturity. Meu Deus. O que é o yield to maturity? Yield é taxa. To é até. Maturity é maturidade. Ou seja, qual que é a taxa até o vencimento. Quanto que você vai ganhar, Renan, nessa debênture aí, nesse título? Então, isso... Ai, não que eu paguei tudo, mas tá valendo. Tá valendo. A gente tem aqui, ó. Quanto que era na minha HP? 3,92 é a taxa que a gente tinha, 3,92% ao semestre, que era esses 8%. Eu tenho as 4 teclinhas, né? As 5, N, PV, PMT, o I e o FV. O I é o que a gente viu que é o que ele quer. Ele quer o yield to maturity. Então isso é o que ele quer. Essa é a minha dúvida. Ele já me deu o prazo. Ele me deu o prazo de 10 anos. Então esse aqui ele me deu. Opa, beleza. Ele me deu o PV, que é o valor que ela está sendo negociado hoje, o valor presente. Ele me deu isso. Ele me deu o FV. Ah, não tá aí, Renan. Mas a gente sabe que é 1000. O FV sempre é 1000. Então, 1000. Ele já me deu. Ele já me deu. Deixa eu fazer aqui um check. Isso aqui é 1000. Você concorda que a única coisa que está me faltando é isso aqui também? Esse PMT é o meu cupom. É o meu cupom. Só que eu preciso descobrir ele em valor financeiro. Ele está em taxa. Ó, cupom, 8% ao ano, a gente já viu que não é ao ano, que é em semestre, só que ele está em taxa. Como que eu sei ele em valor financeiro? Presta atenção. O cupom é sempre aplicado sobre o valor futuro, sobre o valor de face, que é 1000. Então a gente vai descobrir isso agora. 1000, Enter, 3,92%. 39,20. Então, essa taxa de cupom, ela é aplicada sobre os 1000, que aí vai dar o valor financeiro de 39,20. Agora eu já tenho todas as informações. Agora eu já tenho isso aqui também. Já tenho isso aqui também. Se eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, eu descubro isso. Vamos lá, colocar na HP? 39,20 é o meu PMT, então já está aqui, PMT. Meu FV é 1000, FV é 1000. O meu PV, que é o valor de negociação, é 915,20, negativo, tá? Por quê? Porque eu estou comprando essa debênture, então é negativo. O meu N, olha o ponto aqui, tá? O meu N, eu não vou colocar 10 anos. Eu não vou colocar 10 anos. Por que, Renan, que você não vai colocar 10 anos, sendo que está escrito 10 anos ali? Porque o meu cupom está em semestre. Lembra que a gente fez o cupom em semestre, que eram 20 semestres? Então não posso misturar. Falar que está me pagando R$39,20 ao semestre e colocar um prazo de 10 anos. A HP não reconhece. Eu tenho que falar para ela que, ó, HP, o cupom é a semestre. O prazo também está em semestre. Então o meu prazo vai ser 20. Aí eu aperto o meu I e vou ter aqui 4,58, né? Se eu arredondar. 4,58. Renan, é a alternativa A? Acabamos de achar aqui. É a alternativa A? Não. Ah, Renan, eu desisto. Ah, tomar banho, vai te catar. Pô, por que não é A? Por que a gente não fez
tudo ao semestre? A gente não colocou o PMT ao semestre? A gente não colocou o N ao semestre? A gente achou o I em qual prazo agora? Ao semestre. Se a gente fez tudo ao semestre, a gente achou ao semestre. E as respostas estão ao ano. Então, eu vou ter que fazer a última conversão de taxa. Quanto que é 4,58 ao semestre, que está na nossa HP ao semestre, ao ano? Vamos fazer essa conversão de taxa. Vai ficar isso aqui, ó, 1,0458, porque eu tenho que dividir por 100, né? Dividir por 100 e somar 1. 1,0458. Eu quero, HP, 12 meses. Eu tenho 6. É o processo inverso que a gente fez lá no começo. Então, eu quero 12 meses, que é o ano, e eu tenho esses 4,58 ao semestre. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2, né? Nem vou fazer no HP, já vou colocar aqui o 2 direto, ó. 2 e elevo. Faço o processo inverso de tirar 1 e multiplicar por 100. Eu chego na minha taxa de 9,36, que é a alternativa B de bola. Então, a alternativa B de bola, 9,37. Essa é bem legal, mas requer muita atenção, muito passo a passo. E por que eu trouxe essa live? Essa aula, né? Aqui eu falo live porque a gente já passou de 45 minutos, então é bastante tempo aqui, mas porque esses exercícios vão trazer uma mentalidade diferente para vocês. Vão trazer uma mentalidade, pô, caramba, tem umas questões que eu sou capaz de fazer. Eu consigo, desde que eu tenha prática, desde que eu domine ali as funções básicas da HP. Então, pessoal, a gente finaliza essas questõezinhas aqui. Fizemos questões de altíssimo nível. Se você teve dificuldade, saiba que é super normal. Eu quero que você tenha essa dificuldade. Eu não trouxe questão fácil aqui. Questão fácil a gente fez ao longo do curso, para você se familiarizar. Aqui, a gente já chegou com os 2 pés no peito. Aqui, a gente já chegou com um nível mais alto. Porque é isso que a nossa escola preza. Nossa escola preza para os nossos alunos serem alunos diferentes do mercado. Alunos que entendem ali muito bem o que estão fazendo, que entendem a teoria, que entendem a prática. Então, a nossa pegada é essa, é te ensinar de uma maneira diferente. Então, muito obrigado para você que esteve aqui ao longo dessa jornada comigo. Me siga lá no Instagram, Renan Carini, siga a nossa escola também, Eu Me Banco Educação. Vai ser um prazer continuar essa jornada aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Fico por aqui, hein? Tamo junto.